Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. A audição desempenha um papel fundamental na comunicação entre os seres humanos. Cuidar dela é um gesto de amor próprio, defendem especialistas em otorrinolaringologia do Hospital Central. O uso prolongado de auriculares e a exposição frequente a ambientes barulhentos podem comprometer a audição. Muitas vezes, os problemas auditivos começam de forma silenciosa. Estar atento aos primeiros sinais, como dor ou desconforto no ouvido, pode prevenir a surdez, sobretudo em crianças e adolescentes. Na peça que se segue, acompanhe os ecos das celebrações do Dia Mundial da Audição, assinalado a 3 de março. Adélia Mungwambe é mãe de uma menina de 8 anos que ainda aguarda diagnóstico sobre a saúde auditiva da filha. A preocupação começou quando percebeu que, sempre que a chamava, enquanto a menina estivesse de costas, não obtinha qualquer resposta. Diante desta situação, decidiu procurar ajuda médica para avaliar uma possível alteração na audição. Descobri há pouco tempo que ela não conseguia ouvir perfeitamente. Percebi porque quando ela estivesse de costa, eu a chamasse, ela não respondia. Eu até poderia gritar com ela. Primeiramente pensei que estivesse a fazer propositado. Só depois de um tempo, acabei notando que sempre que ela está de olho para mim, ela consegue me ouvir, mas sempre que estiver de costa, não conseguia ouvir. Especialistas em otorrinolaringologia alertam que é fundamental estar atento a sinais como a ausência de resposta após estímulos sonoros, pois estes podem indicar dificuldades auditivas. Bem, isto é variável, mas a partir do 6º mês, que é quando a criança começa a dizer algumas palavras, mamá, papá, começa a dizer tatá. Então, nessa altura, quando a criança não está a verbalizar essas palavras, os pais começam a ficar um pouco preocupados. As causas da perda auditiva podem ser de origem sensorial ou infecciosa, sendo estas últimas as mais frequentes, sobretudo entre crianças e adolescentes. Então, se nós temos crianças, geralmente as crianças têm tido uma doença que nós chamamos de otites. Sai uma secreção no ouvido. É uma das doenças que tem, quando é maltratada, dá as perdas auditivas. E perdas auditivas, muitas das vezes, nem todas as pessoas são medicadas e voltam a recuperar. Quando tem uma perda auditiva do nível neurosensorial, aí partimos para a reabilitação. Que esta reabilitação é feita através das próteses auditivas. A mais frequente é infecciosa. A maior parte dos pacientes que nos vêm, principalmente as crianças, vêm por causa das otites. Mas isto é normal, é natural em qualquer país, em qualquer parte do mundo, que as crianças, nesta idade, na fase de crescimento, elas são muito acometidas com infecções do ouvido médio, por causa da própria anatomia da criança, é típico da idade. Então, a patologia infecciosa é a mais frequente e que pode levar eventualmente à surdez, se não devidamente tratada. Muitas vezes, os primeiros sinais manifestam-se através de dor, prurido e zumbido no ouvido. Diante destes sintomas, os especialistas recomendam procurar assistência médica logo aos primeiros indícios para evitar complicações. Tem problema de alguma dor, alguma secreção a nível do ouvido, devemos nos dirigir ao hospital. Procurar otorrino ou técnicos de otorrino especializados na área para poder observar e dar a devida medicação. O principal desafio que nós temos com a criança é identificar crianças com problemas de audição, mas também ajudar na prevenção de situações que podem eventualmente evoluir para uma surdez. Então, quando mais cedo a gente identificar os problemas, melhor será para podermos intervir de forma a garantir que esta criança continue o seu processo natural de formação, educação e crescimento para se tornar um indivíduo útil à sociedade no futuro. Quando não tratadas adequadamente, estas condições podem evoluir para perda auditiva permanente
ou mesmo surdez. Estas declarações foram feitas durante a palestra alusiva ao Dia Mundial da Audição, assinalado a 3 de março do corrente ano. O país conta, desde 2024, com a Lei número 10/2024, de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que prevê, entre outras medidas, a isenção de taxas aduaneiras na importação de meios de compensação. Em entrevista à TV Surdo, Hipólito Mambo afirmou não se sentir ainda a aplicação efetiva desta lei. O Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, aponta a falta de regulamentação como o principal fator por detrás da demora na implementação. Para mais detalhes, acompanhe a peça que se segue. O país conta desde 2024 com a Lei nº 10/2024, que estabelece a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Entre as disposições, o artigo 27, número 2, prevê a isenção de taxas na aquisição de meios de compensação. No entanto, pessoas com deficiência afirmam que a lei tem tido pouca ou nenhuma divulgação. O próprio governo não tem trazido, digamos, de forma contínua nas mídias, de forma que as pessoas com deficiência possam ter informação de como é que podem adquirir as muletas a um preço acessível, porque com esta falta de informação, nós ficamos do outro lado esquecido. Então, é preciso que o próprio governo possa regularizar esta lei da /10/24 para que esta lei se torne oficial, porque mesmo nas televisões não se fala dessa lei. Então, isso do outro lado acaba criando um desconforto para quem tem um negócio dentro de uma farmácia e vai aplicar um preço que do outro lado vai ser lesado, porque se o governo intervir em bem das pessoas com deficiência física, certamente nós sairemos a ganhar. Hipólito refere que, além do governo, as organizações que promovem os direitos das pessoas com deficiência ainda não iniciaram um trabalho consistente de divulgação da lei. Como consequência, muitos cidadãos desconhecem o direito à isenção na importação de meios de compensação. Na minha organização, nem nas organizações que eu faço parte, eu ainda não vi de que existe alguma compensação das farmácias. E isso, do outro lado, para mim, acaba se tornando uma surpresa, porque eu, desde que me tornei membro da organização onde eu estou, falo da Judem, ainda não ouvi, através dos grupos de WhatsApp ou através de uma chamada de um dos nossos representantes da organização onde eu faço parte, a me informar sobre esta novidade que nós temos de poder adquirir muletas a um preço acessível. Para Hipólito, as canadianas são mais do que um simples meio de compensação. Representam a extensão do seu próprio corpo. Devido ao desgaste frequente, afirma ter gastos elevados na sua substituição, defendendo por isso a aplicação urgente. Eu, na verdade, uso muletas quase todos os dias e sou obrigado em cada ano comprar 2 pares de muletas no máximo para conseguir me gerir para as minhas atividades diárias. Então, se a minha organização, do outro lado, não se empenha em nos informar, acredito que a minha organização, da qual faço parte, a Judem, também não foi informado sobre esta compensação da parte do governo, mas também da parte das outras entidades ligadas, na verdade, nesta área de lei. Questionado sobre a isenção, Clodoaldo Castiano, diretor executivo do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, explicou que o atraso na implementação da lei e das respectivas isenções deve-se à falta de regulamentação, que ainda aguarda aprovação pelo Executivo. Este aspecto ainda não está a ser cumprido, temos de ser honestos. Por quê? Porque nós temos uma lei, a Lei sobre Pessoas com Deficiência, mas depois temos outra lei, a pauta aduaneira. Então, nesse momento, esses instrumentos não estão a comunicar. E para piorar, ainda não temos um regulamento que operacionalize a lei. Porque tudo aquilo que a lei diz, aquilo que a lei estabelece, por mais bonito que seja, sem indicações claras sobre a sua operação,
não serve para nada. Espera-se que a lei seja aplicada de forma efetiva, garantindo o respeito pelos direitos das pessoas com deficiência. Fazemos agora uma curta pausa. Não mude de canal. Até já. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Sou Nelson Francisco Mazive. Vamos à aula. A primeira dica que eu vou deixar é evitar a exposição ao sol, porque a pessoa com albinismo, por falta de melanina, ela tem maior risco de contrair o cancro de pele. Assim, é necessário que a pessoa com o albinismo proteja o máximo possível. E uma das formas de proteger a sua pele é usar as roupas de mangas compridas, porque tem a função de proteger a sua pele e assim evita a queimadura dos raios solares. A segunda dica é usar o chapéu de abas largas. Tem a função também de proteger a parte da cara e também a parte do pescoço. A terceira dica, na falta de chapéu de abas largas, pode também usar a sombrinha, porque ela tem a função de criar uma sombra total para cobrir a parte da cabeça, da cara e dos braços. A quarta dica, a cada 2 horas ou 3 horas, aplicar hidratante ou protetor solar. O protetor solar, além de proteger, como diz a palavra, tem a função de deixar a pele hidratada e macia, protegendo assim das agressões dos raios solares. Hidratante também tem a função de manter a pele hidratada, úmida, macia e evitar que a pele seque. A quinta e última dica, visitar sempre um especialista em dermatologia e oftalmologia, sempre que puder. Geralmente, pessoas com albinismo têm problema de visão, por isso há necessidade de usar os óculos escuros durante o dia. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Wilton Machel e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender como lidar com uma criança autista. A primeira dica que eu vou dar é não gritar. Aquilo que as pessoas fazem, a criança autista absorve. Então, do mesmo jeito que nós gritamos com ela, ela em resposta também vai gritar para nós. O melhor método de lidar com elas é com bastante atenção, bastante carinho e sem colocar os gritos como condição principal para lidar com o autista ou para chamar a atenção do autista. A segunda dica que vou dar é parar de felicitar quando a criança autista faz uma coisa certa. Não devemos felicitar quando a criança autista faz uma coisa correta, mas devemos repreender quando ele faz uma coisa errada. Porque senão eles vão buscar este tipo de gratificação ou este tipo de aprovação das pessoas sempre que fizerem uma coisa correta. A terceira dica que eu vou dar é tempo. Precisamos dedicar tempo a uma criança autista. Os membros da família devem assumir que tem alguém que tem uma forma de ser, uma forma de estar diferente de outras pessoas. E por ter esta condição, requer mais atenção, requer mais cuidados. Quando nós assumimos que temos uma pessoa autista e acreditamos que podemos enquadrar o nosso tempo a esta criança autista, facilmente vamos conseguir lidar com ela. A quarta dica que eu vou dar é persistência no aprendizado. Elas podem não pegar na primeira, na segunda, na terceira, nem na quarta. Então temos que ser persistente naquilo que estamos a ensinar. Se nós percebemos que a criança autista é um pouquinho mais desligada, é um pouquinho mais no mundo dela, então nós precisamos de fazer coisas para chamar a sua atenção, facilmente vamos perceber também que para ela
aprender uma coisa, nós temos que persistir ou insistir naquela coisa para que ela acabe pegando. Cuidado já ter com os conteúdos que ele vê na televisão, o que ele vê nos telemóveis, os programas que ele assiste. Facilmente o autista capta o que ele vê. Por alguma circunstância ele vê cenas de violência, ele também pode conotar cenas de violência como uma coisa normal. Principalmente se as cenas de violência passam-se em cenários em que a pessoa que faz depois vai se rir, ou depois vai sorrir, ou leva isso com alguma naturalidade. A criança autista pode pegar isto e achar que é algo natural. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até o próximo vídeo. Olá, bem-vinda e bem-vindo à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, falamos sobre os cuidados a ter com a audição, no âmbito do Dia Mundial da Audição. Abordamos igualmente os desafios da aplicação da Lei nº 10/2024, que tem condicionado a aquisição de meios de compensação no exterior. Para abrir este bloco, falamos de arte inclusiva. Do desenho ao artesanato e à dança, 3 jovens com deficiência física usam a arte para promover um mundo sem discriminação, onde todos são capazes. Com recursos próprios, Nádia, Chelsea e Ezequiel retratam o mundo à sua volta e conquistam admiradores. No entanto, apontam a falta de incentivo como um dos principais desafios. Acompanhe a peça. A arte é uma forma universal de expressão sem barreiras nem limites. É por meio dela que Nádia Zimba, Chelsea Ossene e Ezequiel Manlhat, pessoas com deficiência, afirmaram sua identidade e manifestam sentimentos. Nádia recorre ao desenho para comunicar a sua visão de um mundo mais justo, onde não haja exclusão social. No início, eu comecei a fazer retratos, preto e branco. Então era sempre de retratos faces. Depois passei para, né, posso dizer, paisagens, não sei o quê, né? Tentei, experimentei, não gostei muito. Depois passei a fazer intercalações. Por exemplo, eu usava muito miçangas, uso até hoje. Faço, por exemplo, um quadro destes, como está a ver, né? Então faço um desenho e por cima eu faço tracejagem, não sei dizer essa palavra, com miçanga. A arte assume múltiplas formas de manifestação. Chelsea Ossene encontrou no artesanato a sua linguagem. Com recurso a panos, retalhos de roupa e materiais reciclados, produz diversas peças, transformando simples tecidos em obras que carregam identidade e inclusão. O todo material é sim. Eu na verdade, eu tenho usado as roupas que nós usamos. Falo do tecido, vestuário. Aqueles vestuários que são rasgados, eu, além de deitar, faço tapetes, faço bases, sim. Faço praticamente 2 coisas, base e tapete. À semelhança de Nádia e Chelsea, Ezequiel Manlhat é movido pela paixão artística. Bailarino desde 2012, criou um grupo de dança contemporânea inspirado pelo desejo de promover um mundo mais inclusivo, onde ser pessoa com deficiência não seja motivo de discriminação, mas de valorização da diversidade. E a nossa maior identidade é a dança contemporânea, porque ela permite, desde que a pessoa é pessoa, ele já é um dançante da dança contemporânea, ele se expressa, ele manifesta alguma coisa. Então, essa é a nossa identidade, é o que mais nós apresentamos.
Mais do que o amor pela arte, os três unem-se pelo propósito comum de contribuir através do seu trabalho para a eliminação de estereótipos associados às pessoas com deficiência, mostrando que talento, criatividade e capacidade não têm limitações. O meu maior sonho é de ver cada pessoa ou cada pessoa com deficiência eu poder ensinar como se faz para que as pessoas com deficiências elas crescem. Literalmente tens de fazer por amor, não tenta fazer para vender, porque para convencer as pessoas porque que está à venda por aquele valor, as pessoas nunca vão perceber, porque além do valor monetário tem um valor sentimental. Por essa razão que os artistas tendem a subir o preço de cada produto ou cada trabalho devido àquilo que sentiu naquele momento que estava a fazer aquele trabalho. Então é difícil mesmo de convencer a pessoa que... Porque queremos quebrar o capacitismo e queremos que ambos se destaquem no mesmo espaço. Então, estamos a respeitar tanto a pessoa sem deficiência, a pessoa com deficiência, e dizemos que, olha, unam-se. Façam daquilo que é a Convenção dos Direitos Humanos, igualdade para todos. Agora, o desporto. Orlando Gasolina, atleta com deficiência visual, foi distinguido em 2025 como melhor atleta paralímpico na Gala Nacional do Desporto, organizado pelo Ministério da Juventude e Desporto. Com uma trajetória marcada por conquistas, sonha ir mais longe. Saiba como na peça que se segue. O percurso desportivo de Orlando Gasolina começou no futsal para cegos no Instituto de Deficientes Visuais. Foi através de um professor de educação física que descobriu o seu talento e deu os primeiros passos no desporto adaptado. Eu comecei mesmo com futsal para cegos, não é? Por intermédio de um professor, chama-se Alberto Mário Cabdula. Ele está lá no Instituto de Deficientes Visuais, é um treinador de educação física. E jogamos, sempre íamos para o pavilhão. O falecido tio Langa também foi alguém muito importante, porque nos levavam e íamos lá jogar no pavilhão de Esporte Beira, até que nasce essa paixão pelo atletismo. Em 2014, Orlando estreou-se em competições internacionais em Bulawayo, no Zimbábue. Antes disso, foi observado por um antigo selecionador nacional do desporto adaptado, Narciso Fakir, que identificou o seu potencial durante uma capacitação e passou a orientá-lo de forma mais estruturada. A primeira competição internacional foi em Zimbábue, Bulawayo, em 2014. Mas antes, depois de ter sido escolhido pelo atual selecionador nacional, o Francisco Fakir, quando vinha dar uma capacitação, e ele acabou vendo o potencial. Comecei a treinar de forma mais padronizada, treinamentos mais objetivos, até que fui selecionado para fazer parte da delegação moçambicana em 2014. O ano de 2016 ficou marcado como melhor da sua carreira. O atleta destacou-se nos Jogos da CPLP em Cabo Verde e também em competições realizadas em Angola, conquistando várias medalhas nas provas de velocidade. 2016 eu acho que foi o meu melhor ano como um atleta paralímpico, porque fui a Cabo Verde nos Jogos da CPLP, onde conquistei 3 medalhas de ouro, e também no mesmo ano em Luanda, onde conquistei uma medalha de ouro e 2 de bronze. A medalha de ouro, por acaso, foi no 100 metros, que é a minha prova amor, que é a prova que eu mais amo, que eu me sinto melhor. E os bronzes consegui nos 400 e 200 metros. Nas competições, Orlando conta com o apoio do seu guia, Orlando Alberto. Juntos enfrentam desafios. Um sonho comum: chegar aos Jogos Paralímpicos 2028. Ser guia é uma experiência muito incrível.
É desafiador em algum momento, mas é uma experiência muito, mas muito, muito boa mesmo, porque normalmente nós estamos acostumados a correr, né, sozinho, né? E quando tu vais correr a guiar alguém, a guiar uma pessoa, né? Sendo duas pessoas a correr, já é uma outra coisa, é uma sensação diferente. Dizer que nós estamos aqui a trabalhar, temos o sonho de chegar aos Jogos Paralímpicos de 2028. Né? Estamos aqui a trabalhar, estamos a dar o nosso máximo para estar lá nos Jogos. E recordar que em 2025 foi distinguido como melhor atleta paralímpico na Gala Nacional do Desporto, organizada pelo Ministério da Juventude e Desportos. Vamos agora a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Alusivo ao Dia Internacional da Mulher, na aula de hoje vamos aprender alguns sinais que enaltecem o direito das mulheres na sociedade. Fique atento ao vídeo, aprenda os sinais e repita para melhor fixá-los. Pronto? Então, vamos a isso. Igualdade de gênero. Empoderamento feminino. Inclusão social. Fácil, não é? Agora repita comigo. Igualdade de gênero. Empoderamento feminino. Inclusão social. Fantástico! Fico muito feliz por saber que esteve conosco até o fim da nossa aula. Quer saber o que deve fazer para fixar melhor os sinais? É simples. Pratique regularmente e fique atento aos nossos vídeos nas redes sociais da TV Surdo Moçambique. Até o próximo vídeo. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela sua atenção. Voltamos a encontrar-nos daqui a 7 dias. Acompanhe este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.